Com o perigo imposto pelos Tregares rebeldes, o grande Amantu ordenou que se enfrentasse a rebelião e caçasse os Tregares até a ameaça ser neutralizada. Estamos chegando ao final do maior teorizandro do canal. Se você assistiu do primeiro até aqui, brigadão mesmo, lendários. A gente não teria feito tudo isso sem o apoio de vocês. Com os likes, comentários e principalmente os hypes, que ajudam demais. Brigadão também a quem se inscreveu e acompanha tudo até aqui. Lembrando que o evento de montaria, nos comentários, continua. E sim, pretendemos reativar nossa guilda Heroes em World of Warcraft Midnight e fundar o nosso bairro pela aliança. Se você quiser participar, basta procurar no localizador de guildas a Heroes. Vamos promover eventos no futuro e será uma área de encontro para todos aqui no canal. Vem muita coisa por aí, eu conto com vocês para estarem com a gente em 2026. Deixaremos todas as informações no primeiro comentário desse vídeo. Como sempre, agora chega de papo e simbora pro vídeo, logo após a vinheta. Chegamos finalmente ao final do livro mais importante de World of Warcraft, e aqui falaremos do chamado Paradoxo da Murmuração. Mas antes de tudo, o que é uma murmuração? Murmurar é reclamar ou expressar descontentamento, insatisfação e rebelião, sussurrando ou resmungando. Em outras palavras, todas as forças têm um objetivo particular, e todos os seres que fazem parte daquela força agem para aquele propósito. Por exemplo, a luz tem como objetivo concretizar a previsão de um único destino. Tira mesma disse: eu não permitirei que vós estragueis minhas previsões. E Illidan sabe muito bem disso, mas não aceitou. A profecia tem que se cumprir. E todos os que pertencem à luz devem agir para garantir isso. Qualquer um que vá contra isso, ou que não trabalhe para o propósito da luz, é um inimigo, e portanto não deve fazer parte das fileiras da luz, como aconteceu com Aléria. Aléria corre ventos. Vós renunciareis ao caos e jurareis lealdade à luz. Aléria falou sem medo. Eu combaterei a Legião Ardente até restar só o pó. Respondei à minha pergunta. Nós traçamos caminhos diferentes, mas não somos inimigas. E juntos, nós acabaremos com os demônios. Não, Aléria. Isso não vai acontecer. Vós ficareis aqui, presa, até aceitar o caminho da justiça uma vez mais. Por que Aléria foi presa? Você pode se perguntar. Exatamente porque ela é parte da murmuração. Em vez de obedecer como Lord Traxxion. Imagine se alguém pudesse suportar a corrupção do caos. Seria um aliado poderoso contra a Legião. Lord Traxxion meditou sobre aquilo. Eu não falaria essas coisas perto dos ouvidos de Shira. Aléria serviu a luz e depois seguiu o caminho do Void por um propósito que está fora da luz, por algo que não é o propósito da luz. É basicamente como aquele ditado: se você não está comigo, você está contra mim. E se você acha que isso só acontece com a luz, olhe para os titãs. Eonar plantou uma árvore dada por Eluna em Un'Goro Crater. O que aconteceu? Amantu brigou com ela. E ela chorou porque ele simplesmente arrancou a árvore. As 6 forças têm em comum isso. Elas seguem um caminho e buscam um objetivo, e nada pode ser diferente daquilo. Qualquer um que pensar ou fazer diferente é um inimigo, enquanto nós, mortais, seguimos vários caminhos e temos vários objetivos que passam pela luz, outros pelo Void e outros pela desordem. Nós podemos escolher, nós temos livre arbítrio, e exatamente esse é o problema. É o que chamam de paradoxo de murmuração no livro, pois, diferente das forças e dos que as servem, nós somos imprevisíveis. Não há como prever ou direcionar-nos, já que não somos guiados por uma força, mas
por um livre arbítrio que nos permite escolher todas ou nenhuma. E essa imprevisibilidade é um problema para as 6 forças, e elas veem isso como uma ameaça aos planos delas. Como os titãs, ao perceber que os seus terranos estavam tendo livre-arbítrio e se rebelaram contra eles. Devo salientar algo perturbador. Conforme desciam, alguns terranos passaram a apresentar um comportamento errático, o que não era tolerado. Reparamos a maioria das unidades, e elas continuaram a funcionar, mas algumas mudaram fisicamente, se cristalizaram. Chamam-se Treigaris. Essas unidades defeituosas foram tão afetadas que se rebelaram contra nós, atacando e danificando o núcleo. Elas foram estudadas e descobriu-se que a exposição prolongada às energias da alma do mundo levava às alterações observadas nas diretivas centrais. Com o perigo imposto pelos Treigaris rebeldes, o grande Amantu ordenou que se enfrentasse a rebelião e caçasse os Treigaris até a ameaça ser neutralizada. E adivinha qual é a fonte desse livre-arbítrio? Sim, a Titã Azeroth, ou a alma-mundo de Azeroth. A Titã já deixou claro que tem esse poder de conceder liberdade não só a nós, que, como a Amantu mesmo disse, Filhos de Azeroth. sim, somos filhos dela, e por isso sempre tivemos livre arbítrio e desafiamos todas as forças que tentam nos controlar ou destruir, desde o Void até a desordem, e em breve a luz também. Existe também um outro detalhe: os elfos. Nós sabemos que desde a nascente da eternidade, os Trolls que lá estiveram se tornaram os elfos que conhecemos hoje, isso porque tiveram contato com as energias arcanas da nascente da eternidade, mas especialmente porque tiveram contato com o sangue de Azeroth. Suramar e seus nobres cidadãos sugando avidamente o sangue de seu próprio mundo. Acreditamos que os elfos são a maior expressão de Azeroth, como filhos mais próximos, filhos de sangue, de puro sangue de Azeroth. Será por isso que teremos todos os elfos reunidos em Midnight? Eu apostaria que sim, hein? Inclusive os elfos mais que todos os habitantes de Azeroth. Por terem uma conexão tão grande com a Titã mais poderosa, claro, podem ser os mais poderosos de todos os povos de Azeroth. Tão poderosos que temos elfos como Liadrin, que domina a luz. Eu sou a lâmina da luz. Temos Illidan, que domina a vileza da desordem. Você não é o único que detém o poder de Sargeras, Manoroth. Observe! Temos Sylvanas, que domina a morte. A morte se curva à minha vontade. Temos Aleri, que domina o Void. As sombras podem ser nossas aliadas, se bem controladas. Temos Talisra e também a Shara, que domina o arcano. Não existe poder que eu não possa profanar. E não podemos esquecer de Alreina e as raízes das árvores do mundo, que veremos nos Haranir. Que o natural guie você. As raízes nos trouxeram aqui. Temos elfos, que dominam todas as forças do cosmo. E, no entanto, nenhum deles serve completamente, mas tem seus próprios objetivos e caminhos. Liberdade. É isso que Azeroth tem. E nós, filhos de Azeroth, recebemos dela liberdade e poder. Por isso, também, Azeroth é um alvo das 6 forças, para dominá-la, ou destruí-la, ou silenciá-la. Discórdia silenciada. Seus feitos perturbaram a harmonia do cosmos.